Fala galera, muito bom dia para você que está aí, né, entusiasmado, vindo de uma aula de inglês tal, não sei nada de inglês, zero, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de matemática aí, beleza? Para que a gente consiga aí vivenciar essa parte aí da potenciação, tá bom? Eu posso correr ali, Billy, para a parte dos comentários ali rapidinho? Posso não, né? Já ajeitou aí? Top, top, top de verdade. Bom, quando você chega aí eu gosto, faz tempo que eu não sentava aqui, bicho. Ó, quando você vivencia essa parte de potenciação que a gente estava falando, né, para vocês nas aulas passadas, a gente passa por todo um conhecimento aí voltado para a multiplicação, né? A gente passa por todo um conhecimento aí voltado para a ideia, certo? De adição. Então, você pode notar que a matemática está toda interligada aí, beleza? Então, quando a gente parte aí daquela relação aí de adição, quando a gente pega a adição de termos iguais e transforma em uma multiplicação, a gente chega também nessa ideia aí, certo, de potenciação, que nada mais é do que a multiplicação, certo, de termos aí iguais, beleza? Então, quando a gente tem aí termos iguais, multiplicando, a gente chega aí na definição de potenciação. E quando a gente pega uma potenciação, a gente tem alguns elementos, né, que a gente viu aí na nossa aula passada. Então, esses elementos aí da potenciação que a gente vai ter um númerozinho que está aí embaixo, certo? Que é chamado aí de base, tá? A gente tem um númerozinho que vai estar lá em cima, que é chamado de potência, certo? Então, eu tenho uma base e tenho uma potência que está lá em cima. Então, como é que a gente resolve aí essa potenciação? A gente tem aí um valor que está na base e ele vai se repetir multiplicando ele quantas vezes a gente tiver lá o expoente. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 na base e 2 no expoente, então eu vou multiplicar o 3 duas vezes. 3 vezes 3, certo? E dá a potência lá que é igual a 9. Muitos alunos, eles se confundem nessa multiplicação, certo? Quando você tem aí, por exemplo, 3 e um 2 no expoente, né, que a gente lê 3 elevado ao quadrado, o aluno vai lá e coloca 3 vezes 2 igual a 6 e acaba cometendo o erro. Eu sempre digo que a única potenciação, o único cálculo que você não tem como errar é o 2 elevado ao quadrado, né? Porque se você fizer 2 vezes 2 vai dar 4, se você fizer 2 mais 2 vai dar 4, tudo vai dar igual a 4 aí, né? E você vai acertar. Então, sempre tem aí essa ideia da definição fixada aí na sua mente de potenciação, tá? E como eu sempre falo, toda a ideia da matemática que a gente vivencia, toda a ideia da matemática que a gente estuda, certo? Essas ideias aí, esses cálculos matemáticos, eles acontecem aí de uma forma que quando a gente chega aí no ensino médio, por exemplo, o que a gente está vendo hoje aqui está sendo algo bastante elementar, é tipo o início da questão, beleza? Então, vamos embora para a nossa aula de hoje, certo? Vamos dar início aí a essa temática. Billy, coloca a tela bem grandona aí que eu vou me posicionar para o outro local agora também, beleza? Multi, beleza? Então, estou aqui nos comentários, estou lá na frente também, já a professora Nádia já está chegando aí para dar aquela força aqui nos comentários também, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai ver essa ideia aí em relação à potenciação. A gente viu potenciações também de bases igual a 10, certo? A gente viu aí que não importa aí o valor do expoente, né? O expoente ele está totalmente ligado à quantidade de zeros que vai aparecer. Então, se eu tenho 10 elevado ao cubo, eu vou ter aí o 1 seguido de 3 zeros. Tá? Se eu tenho 10 elevado à quinta potência, eu tenho o número 1 seguido aí de 5 zeros, beleza? Então, não esquece disso aí, que a gente vai trabalhar bastante nessa aula de hoje, essa ideia aí, certo? Da
Essa é a ideia aí da potenciação, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de hoje, certo? Billy, coloca a tela bem grandona aí, por favor. Então, a gente vai pegar essa questão aí, tá? Da potenciação e vai trabalhar bastante ela aí para vocês, certo? Para que vocês consigam visualizar bastante quando a gente pega aí essa ideia da potenciação, transforma em multiplicação, tá? E a gente começa a fazer alguns cálculos com essas potenciações, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai relembrar essa parte aí da potenciação, certo? E vamos também aprender algumas propriedades dessa potenciação, beleza? Então, como vocês sabem, a nossa aula aqui, o nosso sistema de aula, é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e passar aí, tá? Assistir essa aula através do celular, através do computador e através da TV também, certo? Então, se você está aí assistindo a aula através do nosso aplicativo, tá? Você já está aí assistindo a aula através do celular, então, show de bola, parabéns para você, tá? Se você está assistindo essa aula através da TV, então eu vou pedir que você faça o download aí do nosso aplicativo, certo? Baixe o aplicativo do Educa Recife, coloca lá no seu celular, Billy já colocou aí 2 QR Codes, certo? Então esses QR Codes aí, você vai pegar o seu celular, vai abrir a câmera do seu celular, tá? E vai colocar no QR Code do seu sistema operacional, seja ele o Android ou o iOS, certo? E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, tá? Quando você for direcionado, você baixa o aplicativo, vai pedir lá o seu login e a sua senha, tá? O login é o número aí da sua matrícula e a senha, certo? São aí os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Então, faz o download do aplicativo, conversa com a gente aqui no chat, que a gente fica bastante feliz com os comentários aí de cada um, tá bom? Outro aviso bastante importante em relação ao nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá no nosso canal, se inscreve nele, tem uma playlist lá do 8º ano, que é muito massa, beleza? Então, assiste lá essa playlist, as aulas estão postadas lá por ordem cronológica, tá? Então, você vai pegar lá essas aulas, beleza? Vai assistir lá, certo? Tem as aulas também do 7º ano e do 6º ano também, pode dar aquela reforçada aí no seu aprendizado, tá bom? Então, antes de começar a nossa aula de hoje, né, falando aí, já fiz uma revisão geral aí sobre potenciação, mas a gente vai ver também aqui agora, tá bom? Então, eu vou passar a palavrinha para a professora Nádia, que ela vai dar as boas-vindas aí para vocês. Olá, pessoal. Bom dia. Vamos lá para a nossa aulazinha, tá? De potenciação, né? Então, já estão aí com o caderninho na mão. E eu estou aguardando aqui que o chat comece a funcionar, para ver se vocês entram em contato com a gente, né? Estou aqui para ajudar nessa parte. Vamos lá, Pedro. Então vamos lá, pessoal, começar a nossa aula de hoje. A gente já viu aí que potenciação, ela é a multiplicação aí de termos iguais, certo? Então se eu tenho aqui 3 com o 2 ali no expoente, né? Eu tenho 3 elevado ao quadrado. Eu vou repetir o 3 duas vezes, certo? Então, 3 vezes 3 é igual a 9, que foi a situação que eu acabei de dizer para vocês, tá? Não vá multiplicar o 3 vezes 2 igual a 6, porque você vai errar aí a questão, certo? Quando eu tenho aqui, ó, 2 elevado à quinta potência, a gente só fala um nome especial para o expoente 2 e o expoente 3, tá? O 2 a gente diz ao quadrado, né? Então, eu tenho 3 elevado ao quadrado. E o 3 no expoente a gente diz elevado ao cubo, tá? Do 4 em diante, a gente fala o seu nomezinho e fala a palavra potência. Então, eu tenho aqui 2 elevado à quinta potência. Se fosse um 7, 2 elevado à sétima potência e assim por diante, certo? Então, 2 elevado à quinta aí, eu vou repetir o 2 5 vezes aí multiplicando, tá? Então, 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, 8 vezes 2 é igual a 16, e 16 vezes 2 é igual a 32. Eu sempre costumo dizer que essas questões aí, tanto da multiplicação, né,
quando você é lá sexto ano, sétimo ano, que apresenta algumas multiplicações e você ainda vai calcular, né? Tipo 7 vezes 8, 9 vezes 7. Então você ainda não tem aquela prática de dizer de cabecinha aí quanto é o valor. Mas conforme você vai praticando, você vai entendendo, certo? Quanto é que vale aí cada valorzinho desse, beleza? Então, são essas ideias que você precisa ter, tá? Para que você consiga resolver aí os cálculos de cabecinha e isso vai acontecer conforme aí a prática e o exercício que você for fazendo. Como eu disse, vai chegar no nono ano, vai chegar no primeiro ano de ensino médio e aí essas potenciações aqui vai estar incluídas dentro de uma questão maior, tá? Então, quanto mais prática e agilidade você tiver, com certeza será melhor, certo? Então, generalizando, eu tenho aqui uma potenciação, certo? Esse valorzinho aí é chamado de base da potência. Esse valorzinho que está no expoente aí é chamado, esse n aí é chamado de expoente, tá? E a gente vai repetir aqui, ó, a base, quantas vezes for o expoente. Eu vou repetir ele n vezes, certo? Então, quando eu efetuar aí essas repetições, eu vou calcular aí o resultado que é chamado de potência, tá? Mas também pode ser chamado de resultado, beleza? A gente viu aqui algumas definições, tá? Todo expoente aí que for igual a zero, não importa o valor da base. O resultado ele é igual a 1, tá? Então, 0,23 ali elevado a zero é igual a 1, tá? Vimos também que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Isso aí está bem claro, né, para você, porque eu vou repetir o 4 uma vez, né? Então vai ficar o 4. Eu vou repetir o 3/4 uma vez, que também vai dar igual a 3/4, certo? Inclusive lá em casa tem 2, só 2/4. Que piada engraçada. Tu gostasse dessa, Billy? Vamos lá. Ó, próxima definição aí da potenciação é em relação à base. Se a base for igual a zero, não importa o valor do expoente, certo? O resultado vai dar igual a zero. Porque eu vou multiplicar aí o zero 5 vezes, vai dar o mesmo resultado, certo? Então eu tenho aí, ó, 0 elevado a 2,3 também vai dar igual a zero. Belezinha? Próximo exemplo foi quando a base aí é igual a 1. Então, quando a base é 1, não importa o valor do expoente, o resultado vai dar igual a 1, porque a gente vai repetir aí o 1 8 vezes, então 1 vezes 1 vezes 1. Infinitas vezes vai continuar sendo igual a 1, certo? Então, 1 elevado a 3/4 também vai dar igual a 1, certo? Depois a gente viu aí as potências com base negativa, certo? Aí você vai precisar fazer o jogo de sinal. E para você entender essa questão do jogo de sinal, vá lá na playlistzinha do 7º ano, tá vendo como é importante o nosso canal no YouTube e dá uma olhadinha lá em operações com números inteiros, certo? Observe esse exemplo aí, ó. Eu vou repetir o menos 2 quantas vezes? 3 vezes. Então, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Quando você for fazer aí o jogo de sinal, ó, menos com menos é mais na multiplicação e mais com menos é menos. Então, na multiplicação, sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo, tá? Então, o resultado vai dar menos 8. No próximo exemplo, eu tenho aí menos 5 elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir o menos 5 quantas vezes? 2 vezes. Menos com menos é igual a mais, isso vai dar igual a 25, tá? 5 vezes 5. Então, uma observação importante, anote aí no seu caderno, tá? Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado sempre vai dar negativo. Imagina que eu coloco aí menos 2 elevado à 7ª potência. Aí você escreve todos os menos 2 7 vezes e vai ficar lá. Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais com menos. A vida todinha é. Então, não precisa, tá bom? Então, anote isso aí. Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Quando a base for negativa e o expoente for par, o resultado ele é positivo, certo? Então não esquece aí desse exemplo, porque vai aparecer aí essas questões em uma expressão o quê?
um pouco maior, certo? Vimos também a questão da parte aí das potências de base 10. E aí a gente viu que quando a base for 10, o valor que está lá no expoente é a quantidade de zeros que vai aparecer. Ó. 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Ó. 3 zeros, expoente 3. 10 elevado a menos 2, aqui o expoente ele é negativo, né? Então ele vai dar aqui, ó, depois da vírgula, a quantidade de números que vai ter depois da vírgula é a quantidade que tiver lá o expoente. Ah, Pedro, eu posso contar também a quantidade de zeros? Pode. A quantidade de zeros e a quantidade de números que vai aparecer depois do expoente são iguais, tá? Tem 2 zeros aqui no total e depois da vírgula eu tenho 2 números, certo? Então você pode transformar aí também em forma de potência, tá bom? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, 10 elevado a menos 5, então você vai escrever o número decimal que apresenta 5 zeros, certo? E que a vírgula vai estar entre o primeiro zero e o segundo. Então vai ficar 0, aí você escreve mais 4 zerinhos e o número 1. Então ele vai ter aí 4 zeros, beleza? 4 zeros depois da vírgula, seguido do número 1, e vai ter 4 zeros, 5 zeros no total, beleza? Então, a quantidade aí do valor do expoente, quando for negativo, você pode associar ou a quantidade totais de zero, ou a quantidade de números que estão aí depois da vírgula, beleza? Vamos agora para as propriedades da potência, certo? É algo novo aí para vocês, então presta bastante atenção, tá? As propriedades da potência, elas são importantes para que você consiga aí também abreviar aí os seus cálculos e não perca muito tempo na hora de resolver aí um problema, certo? Então, a primeira propriedade da potência, eu tenho aí, ela é a multiplicação de potência de mesma base. Então, observe aqui, ó, que eu tenho multiplicação, certo? De duas potências, e essas potências, ela tem o quê? A mesma base, beleza? Então, o que é que acontece com essas multiplicações aí de potências de mesma base, certo? É o que a gente vai ver agora. Veja, eu tenho ali 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado à quarta potência. Então, como é que eu resolvo aí o 10 elevado ao cubo? Eu vou repetir o 10 quantas vezes? 3 vezes. Coloquei aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10. Essa partezinha daqui, ó, corresponde a 10 elevado ao cubo. Show? Esse vezes é esse vezes aqui. Esse vezes é esse vezes aqui. Beleza? Esse vezes é esse vezes. Não confunda, pelo amor de Deus. Tá? Já repeti aí 3 vezes para você. E eu tenho aqui 10 elevado à quarta potência. Então, como é que eu resolvo aí o 10 elevado à quarta potência? Eu vou repetir o 10 quantas vezes? 4 vezes. Pergunta. Observe aí que eu tenho uma multiplicação só com termos iguais. Tu concorda comigo que eu posso transformar toda essa multiplicação aqui em uma única potência de base 10? Posso fazer o caminho inverso. Basta eu contar quantos 10 tem aqui. Tem quantos números 10 aqui? Tem 7. Então, eu posso escrever essa multiplicação aqui na forma de 10 elevado à sétima potência. Certo? Ah, Pedro, vai precisar eu sempre fazer isso aí na multiplicação de potência de mesma base? Você disse que a ideia era para a gente ganhar tempo, né? Ou seja, abreviar aí o cálculo. Tá? Observe o que é que está acontecendo. O que foi que aconteceu com esse 3 e o que foi que aconteceu com esse 4 para que o resultado seja igual a 7. Tá? Então, numa multiplicação de potência de mesma base, não precisa você repetir isso aqui tudinho não. Tá? Eu estou fazendo isso para que você tenha o entendimento de onde foi que saiu. Eu estou provando para você de onde foi que saiu essa propriedade e o seu resultado, certo? Então, na multiplicação de potência de mesma base, pode notar que esses 3 e esse 4 aqui, para virar um 7, a gente fez o quê? Somou. Então, na multiplicação de potência de mesma base, basta você repetir a base e somar os expoentes, certo? Então, não importa aí se a base é 10, se a base é 2, se a base é 5, desde que a base sejam iguais, tá? Você vai repetir aí na multiplicação e somar os expoentes. Ah, Pedro, mas se os expoentes eles forem
um positivo ou negativo. Mesma coisa. Agora lembre-se de assistir lá a aula do 7º ano de operações com números inteiros, certo? Porque quando a gente fala de dinheiro, todo mundo aprende, né? Eu tenho 10 reais e gasto 3 reais. Fico com quanto? Com 7. Mas quando a gente inverte, os alunos já confundem. Quando eu coloco lá que está devendo 3 reais e paga 10 reais, vai continuar com os mesmos o quê? Com os mesmos 7. Mas quando a gente altera a ordem e não fala de dinheiro, né? Fala apenas menos 3 mais 10. Aí pronto. O que é que eu faço com esse sinal negativo que apareceu na frente? Então, veja lá, assista ao nosso vídeo lá no YouTube, falando sobre operações com números inteiros. E veja a relação aí que acontece entre esses números positivos e negativos quando a gente está somando ou, claro, subtraindo, beleza? Então, na multiplicação de potência de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes, certo? Vamos agora para a segunda propriedade, que é a divisão de potência de mesma base. Agora eu tenho aqui uma divisão, certo? Divisão de duas potências, certo? E elas têm a mesma base, que é o 10, tá? Uma é 10 elevado à oitava e a outra é 10 elevado à quinta potência. Então, a gente vai utilizar aí a mesma tática que a gente fez para a multiplicação, beleza? Então, acompanha aí, ó. 10 elevado à oitava potência. Eu vou repetir o 10 multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 10 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, tome 8 números 10 aí, lá no numerador. Dividido por 10 elevado à quinta potência. Então, eu vou repetir aí o 10, multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 5 vezes. Tá aí. Mas nota que isso aqui é uma divisão, né? Tu concorda comigo que quando eles estão multiplicando aqui, eu posso fazer tube-tube, eu posso cortar aqui, ó, esse 10 com esse 10, porque é uma divisão. 10 dividido por 10 é igual a 1, certo? Então, eu posso cortar aqui, ó, esses 5 números 10 que estão no numerador, com os 5 números 10 no denominador, fazendo tube-tube, que é corta, beleza? O que foi que aconteceu aqui? Sobrou quantos números 10? 3. Como é que eu transformo esses 3 números 10 aqui em uma potência de base 10? Eu vou repetir o número que está aqui, 10, certo? E vou fazer o quê? Contar quantos tem. Tem 3 números, 10 elevado à terceira. Pedro, eu posso aplicar aqui a primeira propriedade da potência que tu acabou de me ensinar? Sim. Lembra que quando não temos nada, né, no expoente, quando não aparece nada é porque é o número 1. Então, eu repito a base aqui e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1 é igual a quanto? É igual a 3, certo? Então, observe o que foi que a gente fez aqui com o 8 e com o 5 para ser igual a 3. A gente fez o quê? Subtraiu esses valores. Então, na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, já vimos aí na multiplicação, que a gente repete e soma. Na divisão, a gente repete e subtrai os expoentes. E a terceira propriedade que eu trouxe aqui para vocês hoje é a potência de potência. Ó, não se assuste, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, 10 elevado ao cubo e 10 elevado ao cubo está sendo elevado ao quadrado, tá? Ou seja, classificando aí uma potência de potência. Como é que eu resolvo isso, Pedro? Do mesmo jeito que você aprendeu tudo aí até agora, beleza? O expoente aqui não é 2? Então, eu vou repetir aqui 10 elevado à terceira quantas vezes? 2 vezes. Aplica a definição. Então, eu tenho aqui, ó, 10 elevado à terceira vezes 10 elevado à terceira. Repetir a base quantas vezes? 2 vezes. E agora eu tenho o que aqui? Multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base, que é 10, e faço o que com os expoentes? Somo. 3 mais 3 é igual a 6. Vamos pular essa etapa aqui. O que foi que eu fiz com o 3 e com o 2 para que o expoente ficasse igual a 6? Eu fiz o quê? Multipliquei. Então, na potência de potência, basta a gente repetir a base e multiplicar os expoentes, certo? Então, a gente viu aí 3
propriedades na nossa aula de hoje, certo? Na multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. E na potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Beleza? E aí, Billy, o tempo foi certinho hoje, não foi não? Me deu os parabéns? Pessoal, um cheiro no seu coração, fiquem com Deus e eu te espero aqui na nossa próxima aula.